O pastor César Cavalcante, no podcast Entrando na Mente, revelou os bastidores de uma gravação do seu podcast, que fez com Miguel Oliveira e também contou sobre um pedido especial que ele recebeu. Você entrevistou uma galera um pouco polêmica também, né? Acho que você chegou a entrevistar o Miguel, o Profeta Mirim, né? Já. O que você acha desses pregadores Mirim, assim? Como que é o seu ponto de vista? São crianças, né? Então não dá pra esperar muito de crianças. As pessoas têm um filtro muito exigente quando começa com o pregador Mirim, depois eu nem sei como ele é chamado hoje, para pastor Mirim, alguma coisa assim. Eu acho que pastor Mirim foi o que ficou popularmente conhecido. Vamos lá. Eu não acho que ele seja consagrado a pastor por ninguém, né? Acho que ninguém consagrou ele a pastor. Ele é uma criança, cara. Então, eu não posso ter o mesmo filtro com um menino de... Parece que ele tem 14 anos, do que com um homem adulto. Com um homem. Entende? Então, ele é uma criança que prega. E tem adulto que prega e erra. Então, ele vai errar, ele vai acertar, ele vai crescer. Tem um problema, Marco, que é o seguinte, cara. A questão do ego. Né? O ego é um problema. Tem um livro, ele não é cristão. O ego é o seu inimigo. Eu ouvi falar. E eu acho que esse cara acertou nesse livro. Nem todo mundo tá pronto para lidar com a fama. Nem todo mundo tá pronto para lidar com ser reconhecido na rua, de gente querendo te oferecer um monte de coisas, porque essas coisas a fama traz, entende? Então, por exemplo, quantos livros eu ganho por semana? Eu nem sei, cara, um monte, porque a pessoa quer que eu apresente o livro dela, quer ir no meu programa, quer isso, que lá, e eu não tô falando isso porque eu sou o famoso, não. Eu tô muito longe de ser famoso. O que eu tô falando é assim, o ego é um problema. Uma criança não tá pronta para lidar com a fama, entendeu? Um adulto, às vezes, o adulto tem problema. Eu conheço muita gente adulta que se comporta como idiota porque a fama chegou. E aí se comporta como idiota. Porque não tinha um background para isso, não tinha uma preparação, não tinha uma conversão, não tinha. Então chega a fama e encontra o que lá? Encontra a pessoa vazia. No caso do Miguel, eu não sei hoje, porque eu não fico vendo, mas no dia que eu o entrevistei, eu percebi que ele não está pronto para a fama que ele já alcançou. Ele tem, eu não sei quantos seguidores, até milhões. Então isso me preocupa. Isso falta tutoria, falta curadoria, falta pai, falta mãe, falta pastor, falta gente. Se tiver essa tutoria, essa curadoria, esse pai, essa mãe, esse conselho, pode ser que ele seja uma bênção, cara. Sim. Eu não estou dizendo que ele não é. Se não tiver, ele pode se tornar um cara, sabe, cheio de si e tal. Então isso é um problema, porque é muito jovem para ser exposto à fama. Mas isso também acontece com adultos, entendeu? Então... Mas as crianças pregarem não é um problema? Analisando de um modo geral, Qual assim... Qual é o problema? A falta de maturidade mesmo, talvez. Então, mas quem é que diz que tem que ter uma maturidade X para pregar? Não tem isso? Não, veja, espera-se de quem vai pregar uma maturidade, mas desde quando Jesus Cristo disse que é para todo mundo fazer isso, então a régua é baixa, né? Por exemplo, ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Esse ir é para quem? Não é para todo mundo? Sim. É para todo crente. Então o adolescente tem que pregar, o jovem tem que pregar. Mas não existe nenhuma... Pregar, o velho tem que pregar, o doutor tem que pregar. Não existe nenhuma... Todo mundo tem que pregar. Pré-requisito, assim, que eu digo pra ensinar no templo, assim, no... Ah, então vamos lá. Então agora vamos falar de outra coisa. Então, espera-se de uma pessoa que vai dar uma palestra... Isso. Numa comunidade de fé, que tem lá homens e mulheres maduros e tal, espera-se que essa pessoa tenha maturidade bastante. Mas não dá pra esperar isso de uma criança, né? Não dá pra esperar isso de um bebê. Então, o que a gente espera? Você dá uma metralhadora pra um macaco e solta ele numa feira. Ué, você espera o quê? Problema. Você espera problema. Então, você pega uma criança, solta o microfone e fala, dá uma palestra aí pra nós sobre casamento. Ué, essa criança não tá pronta, cara. Então, não dá pra esperar. O que eu acho é que
A expectativa do público é que ele chegue lá e dê uma palestra como eu posso dar. Você pode dar, ou um cara que tem 50 anos pode dar. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Porque ele não tem maturidade para isso. Não é fazer curso. Ele é criança. Ele é café com leite. Então, não tem como a régua para mim é baixa. Eu não vou olhar para ele e dizer assim, mas isso aí no grego, não sei o que é grego. Esse cara, ele tem 14 anos. Então, calma. Tem que dar tempo ao tempo e esperar. Na igreja que eu pastoreio, não acontece. Isso ele não vai pregar. Ele pode ir lá no culto, acompanhar, talvez no culto de jovem, dar uma palavra e tal. Mas no culto oficial, quem prega é o pastor. Quem vai dar uma instrução bíblica é o pastor. Se eu falar assim, não, o pastor Mirim vai pregar na minha igreja hoje, vai lá encher. Então, o que as pessoas querem? As pessoas querem, a preocupação maior é com o conteúdo ou com a publicidade? Então, infelizmente é com a publicidade. A gente está olhando muito para o Miguel. Não, porque existe outros Miguéis. Eu já vi vários no TikTok. A gente está olhando para os Miguéis. Sim. Tá errado. A gente tem que estar olhando pra quem chama ele, cara. Esse é o ponto, velho. Tipo assim, ó. Ele foi lá e falou as coisas de inglês lá que ele gosta de falar. The King, the Power, né? Ele foi lá e ele falou tal coisa. Não, peraí. Quem deu esse microfone pra ele? Quem falou pra ele, vai, agora é com você, ensina. Quem que chamou? Quem que falou assim, cara, vai, filma, agora vai começar e ele é o pregador? Não, o foco nosso tá errado, velho. Entendeu? Então, não é que tem vários miguéis e vai aparecer mais. Se tá bombando, vai aparecer mais. A fábrica de miguéis não vai parar. E o cara que chamou ele, chamou porque sabia que chamava a atenção das pessoas. Esse é o cara, esse é o ponto. Esse é o ponto. Então, o problema não é o que o Miguel vai falar amanhã, porque ele tem 14 anos, ou daqui a pouco tem um menino com 8. Aí tá todo mundo julgando o menino que tem 8. Ele não tem cognicidade, ele não tem maturidade, ele não tem emocional para lidar com um julgamento meu. Eu chego lá e falo assim, não, porque essa palavra, a Bíblia diz lá, toda palavra divinamente inspirada, não, porque isso aí no grego é haigrafaita, gramata, theopneus. Aí o cara, ele vai olhar e falar assim, isso aí é grego? E agora? Eu não sei nem o português, eu não terminei nem o ensino médio, caramba. Então, não tem como a gente medir, hoje julgar os miguéis. Ele não tem nem habilitação, né? Alguém levou ele lá também. Quando um menino é pego sem habilitação porque bateu o carro, quem que responde? É quem deu o carro pra ele. Só que ninguém tá falando de quem tá dando o carro pra ele. Estão só falando dele, entende? Então, eu sou mais... Eu baixo um pouco o sarrafo pra falar do Miguel ou dos miguéis, porque não é sobre eles. O que eu vou esperar desse menino? Eu vou esperar que ele chegue lá e dê uma aula de teologia, de hermenêutica. É a mesma coisa do pregador que cobra uma fortuna pra pregar ou do cantor que cobra uma fortuna pra cantar, né? Existem as igrejas que pagam, né? O problema é que ele recebeu, né? Ele recebeu. A primeira vez ele recebeu, então alguém pagou. Esse crivo tinha que ser mais exigente para falar dos líderes que estão por trás e não exatamente do Miguel. E ao Miguel, ou sobre ele, vamos ser mais amorosos. Ele é uma criança. Ele chegou lá no programa e ele falou assim pra mim, pastor, eu não queria que falasse dos meus pais. Eu falei, mas por que eu ia falar dos seus pais? E ele falou uma coisa que me deixou preocupado como pai. Eu também sou pai. Eu sou pai de gente adulta. Eu sou pai de mulher casada. Então, ele falou assim pra mim, não, porque meu pai não é crente. E todo lugar que eu vou, todo mundo só fica falando mal de mim. É muito ruim. Então, se falar do meu... Aí eu não queria, tal, não sei o quê. Aí eu vi esse moleque, com todo respeito à palavra, não querendo ser pejorativo, com mais maturidade do que as pessoas que ficam falando dele lá no comentário, cara. Porque hoje a gente vive o festival dos haters, bicho. Entendeu? É tudo hater, tudo... Na minha cabeça, cristão não dá pra ser hater. Ou ele é hater, ou ele é cristão. Porque hater, em inglês, é o odiador. É aquele que odeia. Hater é ódio. Cristão tem isso? Não.
Então não dá pra ser hater. Ou você é hater ou você é cristão. Então, entrar nos comentários lá, atrás de um nickname, que ninguém sabe quem você é, e ficar falando um caminhão, às vezes até palavrão, às vezes maldições, às vezes, sabe, são coisas pesadas demais para um menino de 14 anos lidar. Entende? Então, eu acho que o maior problema dos mirins não são os mirins. Porque não dá pra esperar muito.